Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, vai depender de quem for ver aí no horário aí, que linkar aí no nosso link. Hoje a gente está aqui, eu estou como mediadora, meu nome é Andréia, tenho 50 anos para 51 anos, sou servidora pública do município do Rio de Janeiro, e o tema de hoje é um pouquinho em relação à maternidade dentro da pandemia. E hoje eu vou chamar a atenção da minha filha de 4 patas, porque eu vou ser uma mediadora que não tem filhos humanos, mas tenho uma filhota de 4 patas que é chata pra caramba. Manu, quietinha. Também acredito que o fato da gente estar na pandemia, a Manu foi pega no meio da pandemia, né? A gente resgatou ela no meio da pandemia. E isso daria um outro tema aí de pets aí que entraram nas nossas vidas em decorrência desse isolamento. Mas então, o tema hoje vai ser o que é ser mãe, o que é ter maternidade, né? Dentro da pandemia. Aí eu estava pensando em fazer assim, meninas, começar fazendo umas perguntas, umas para cada uma aí, depois a gente vai se entrosando e vai trocando aí as ideias. E aí eu faço a pergunta e vocês se apresentam como eu me apresentei, para quem for assistir a gente poder saber um pouquinho da gente. Então eu vou começar com a Érica. Érica, a pandemia chega no dia 13 de março, 13 ou 14 de março, certo? De 2020. E aí, como que você se viu tendo que explicar para os seus filhos que eles ficariam isolados? Como foi isso para você? Então, eu sou a Érica, tenho 47, vou fazer 48 anos, sou mãe de uma mulher de 19 e de um rapazinho de 14. E a pandemia, para nós, chegou no dia 9 de março, porque a gente viajou de férias e nós fomos para a Califórnia. E aonde nós estávamos já tinha um caso, inclusive, de óbito. Então, nós chegamos na quarta-feira de cinzas, 26, se eu não me engano, de fevereiro, e aí apresentamos sintomas no dia 7 de março. Nós estávamos, inclusive, com um grupo de amigos, aí apresentamos sintomas de gripe, o menino com febre, aí as pessoas até ficaram muito tensas, né, porque era o iniciozinho. Aí no dia 9 nós fomos ao sistema de saúde e colocaram a família inteira em quarentena. No dia 12 de março, eles coletaram o nosso exame para poder fazer o swab, e o resultado só saiu no dia 16 de março, quando o governo do estado do Rio de Janeiro fechou todas as escolas. Como eu sou professora, na verdade estou como diretora adjunta de uma unidade escolar, então no dia 16 o governo fecha e sai o resultado. Nenhum de nós deu positivo, mas tivemos sintomas. Então, provavelmente, porque ainda estava no início da pandemia, ninguém entendia nada naquela altura do campeonato, a nossa recepção no posto lá da Unimed foi assim, chegou a ser tragicômica, porque isolaram, fizeram corredor, ninguém passa, porque eles vão passar para fazer exame, a parada assim sinistra, a gente apavorado ali dentro, o negócio foi horroroso. Praticamente uma apoteose. Isso, o negócio, assim, se filmasse, você ia falar assim, não, isso aí é roteiro de filme, ninguém fez isso. Mas isso foi lá? Isso não, isso... aqui. Foi aqui quando vocês voltaram. Não, eu tava morrendo de medo, porque eu fiquei doente lá, eu tive febre, eu tive tosse, uma dor no corpo, uma coisa de louco, que pode ter sido só uma gripe, mas pode ter sido o Covid. Eu não vou saber nunca, porque quando fiz o exame de PCR, já tinha passado muito do prazo. E quando a gente chegou a fazer o exame em junho dos anticorpos, aí, aquela altura do campeonato, já podia ter acabado. Então, eu nunca vou saber. E aí, o que acontece? A gente retorna
a mais velha foi para uma semana, que acabou uma semana que ela assistiu de pré-vestibular, porque ela estava na época de pré-vestibular. O menino foi uma semana para a escola, aí quando chega naquela data, colocam a gente de quarentena. E no dia que saiu o exame, fechou tudo, então ninguém mais ia para a escola, ficou todo mundo no remoto. Eu vou dizer que para eles mudou pouca coisa, porque sempre foi. A gente mora numa região rural, né? Então não tem condução na porta de casa. O trajeto quem faz é o pai e eu. Então a gente se reveza. Então para mim deu uma aliviada, porque eu saía para trabalhar, deixava um na escola. Aí dava a hora do almoço, eu não podia almoçar na escola, eu tinha que sair, pegar na escola, levar em casa, pegar outra, levar não sei aonde, aí dava outra hora. Aí eu saía do trabalho de novo, pegava, trazia. A minha vida era entrar e sair de casa. Então, para mim, deu uma aliviada, porque tá todo mundo online, eu só acordo, ligo o computador e falo assim, tá na hora da aula, bora para a escola. Aí levanta meio mal-humorado. A menina não, nunca foi assim, sempre foi muito tranquila, já está na universidade. Aí, nesse meio do caminho, abriu o SISU, ela se inscreveu, passou para a UF, vai ser bióloga, como a mãe, o pai, como a Raquel. Andréia, você é bióloga? Eu fiz psicologia. Psicóloga, está na área mais ou menos ali, né? Parada ali. A Ana é que não é, né? Então, a Ana vai falar que eu já falei da Raquel, olha eu. Então, a pandemia ajudou porque ela jurava que ia ser médica, ela queria ser médica. E por que essa garota quer ser médica? Porque ela achava que medicina no Brasil era igual Grey's Anatomy, que ela ia fazer pesquisa, igual a Meredith Grey. Ela ia pesquisar, ela ia descobrir coisas. Aí começaram as mulheres que descobriram lá o primeiro genoma, a bióloga, né, brasileira que trabalhou na identificação do primeiro genoma. Aí ela começou a ler aquelas paradas, ela falou assim, então, eu como bióloga, eu posso pesquisar? Aí eu falei assim, minha filha, no Brasil, o que médico menos faz é pesquisar. Quem pesquisa é biólogo, farmacêutico, químico. Médico não pesquisa nada, médico clinica. E a gente que pesquisa e descobre as coisas, entrega o medicamento pronto lá, né? Entrega a parada pronta. Aí ela começou a refletir. Quando abriu o SISU, a cabeça já estava aberta, e aí ela fez a inscrição e entrou para a UF. Então, aqui em casa, a pandemia mudou pouca coisa na rotina deles. Só mudou o fato de não ir para a rua, não se relacionar com os amigos, né, pessoalmente. Isso mudou. Não fazem, não, a gente não permite mesmo, porque é muito risco, né? Ainda não tem nada muito certo. Mas, de resto... Como eles já são adolescentes, você achou que foi mais tranquilo de bater ideia? Sim. Tenho colegas com filhos pequenos que está sendo pauleira. Raquel e Ana tiveram essa impressão também? Eu achei assim que aqui em casa também foi tranquilo, porque a gente também, vocês sabem que eu sou uma árvore, né? Eu não sou a gente não é muito de sair. E a rotina mudou pouco, porque basicamente não foram para a escola as meninas, e a dança que elas fazem, né, fazem balé, também passou a ser remota, de forma remota. Mas eu achei assim que a menor, eu tenho uma filha de 14 e uma de 10 anos. A menor, ela sentiu muito, né? Ela teve um pico de ansiedade, porque está com miopatia, roendo unha, sabe? Começou a ter a respiração ofegante, e a gente via que isso piorou por causa da pandemia, do isolamento. Mas do resto, assim, para a gente foi bem tranquilo. Nós não somos mesmo de ficar passeando, de sair, entendeu? Então, mudou pouco, mas mudou pra caralho, né? Apesar de ter sido pouco, mudou muito. Porque você não tem mais liberdade para nada, você não consegue fazer nada. É tudo, supermercado, é sempre limitado, né? Como é que foi para você, Raquel? Raquel. Então, aqui em casa, com relação especificamente, né, a como as crianças, né, reagiram,
Eu sou Raquel, tenho 45 anos, tenho um filho de 14 anos, né, um adolescente, uma filha de 8, já está quase fazendo 9, já está ficando uma mocinha também. E assim, para a gente também começou por volta de 9 de março, até coincidentemente foi o nosso último encontro com familiares, porque eu faço aniversário nessa data, minha irmã veio aqui e a gente já estava com certo distanciamento. Depois disso, as aulas foram suspensas, então, como também aqui em casa a gente se envolveu muito na parte técnica, né, da pandemia, enquanto biólogos, né, a gente tem um interesse especial, então eu acho que foi natural para as crianças entenderem a necessidade de não ir mais para a escola, não deixou de ter dor. Eu acho que a pequena gostou muito, porque eu passei a trabalhar de casa e a gente só se via à noite, né? Porque eu trabalhava todo dia no escritório, então eu não participava dessa rotina de ver eles indo, nem de ver eles voltando para o colégio. E o Antônio, né, que tem 14 anos, foi pior, porque ele perdeu esse convívio, então eu acho que é uma idade que ele tem uma necessidade maior de socialização. Para mim, aqui em casa, a experiência foi dessa forma. Para o Antônio, pior. Eu vou dar uma bronca no meu cachorro, só um instante. Yoshi, cala sua boca. Não vai funcionar. Meu Deus, olha só. Eu não posso falar, eu não posso brigar com cachorro, gente. Aí, assim, para o Antônio foi como eu falei, ele sentiu mais. Até hoje eles não estão frequentando as aulas, a gente é bem rigoroso, nós somos aqueles que fazem a rotina de isolamento bem rigorosa, a gente não está vendo nossas mães, né? Para mim mudou radicalmente, foi uma mudança muito grande na rotina de trabalho, até na quantidade, no estresse, foi bem grande, mas com relação às crianças, nem tanto, assim. E agora a gente já começa a vislumbrar um retorno, né, com a vacinação, mas ainda não temos uma data, as crianças ainda estão fazendo aula em casa. Pegando assim, já que você falou aí, foi a última fala dessa pergunta, mas eu já vou engrenar com você, tá, Raquel? Justamente na questão do trabalho. Com certeza é um desafio trabalhar em casa com criança e tudo mais. Mas como que é lidar com as crianças heavy metal? Como que é ter a responsabilidade de trabalhar dentro de casa, né, home office, e ter crianças em casa, adolescentes em casa? Eu imagino, eu quando era adolescente gostava de escutar um som, entendeu? Quando era criança gostava de brincar o tempo todo, e aí aquela coisa, grita, fala. Como é que foi isso? Para mim foi bem desafiador. Eu não acho que tenha sido uma coisa, para mim, eu até estava comentando isso com meu marido, não foi em relação ao gênero, né? Não foi por eu ser mulher, no meu caso não foi, mas assim, meu escritório agora é no corredor, né, de casa, então eu faço reunião o dia inteiro, meu trabalho exige, eu praticamente fico em reunião o dia inteiro, muitas, ou falando com pessoas, né, eu falo o tempo inteiro, então essa perda perda das ferramentas que a gente tem de comunicação presencial, né, do olho no olho, do dar aquele toquinho na pessoa, do passar e já escutar mais ou menos o que está rolando, isso exigiu muito mais de mim, né? Exigiu muito mais forçar o contato, ser mais ativa nisso. E, em paralelo, existe uma competição pela internet, né? A internet não é tão boa como no escritório, as crianças usam a internet o tempo inteiro, meu marido também. A minha filha faz aula de flauta doce do meu lado, então é bem assim, eu tenho que me concentrar muito com esses fonezinhos de ouvido, e para eles com certeza eu atrapalho também, porque eu fico falando, né? Meu filho pergunta assim, mãe, ainda vai ter reunião? Posso tocar guitarra? Então é bem assim, né? É uma partilha de espaço, de tempo que não havia antes. Em compensação, também emendando com uma coisa que me chamou a atenção, assim, refletindo, né?
A gente, apesar de eu ficar o dia inteiro trabalhando, eu não continuo sem participar das rotinas que eu não participava na vida familiar, mas a gente almoça juntos, então houve um ganho, né, de tempo para se conversar, para estar junto durante a hora do almoço. Eu faço questão, poucas vezes eu almoço na frente do computador, então geralmente é na mesa mesmo. Mas é isso, Andréia, é uma competição de espaço de som, né? Muito grande, é bem estressante. Eu acho que o termo estressante se adequa bem. Piorou, né? Nesse piorou aspecto. Muito. Nossa Senhora! Porque antes, mesmo eu tendo que fazer um deslocamento diário grande, né? Porque para o meu escritório demorava, somando ida e volta, 3 horas por dia, todas essas 3 horas foram consumidas pelo trabalho. Então, o tempo que eu ficava lá no transporte aquaviário, olhando o mar, agora eu estou trabalhando, e é uma qualidade de trabalho pior, né? Muito mais estressante, muito mais difícil de fazer. Se eu fosse técnica e trabalhasse ali, desenvolvendo um produto, escrevendo, como parte da equipe né? Eu talvez não sentisse tanto, mas o meu trabalho é com as equipes, o tempo inteiro trocando com eles. Eu trabalho numa empresa de consultoria ambiental, e meu trabalho é o tempo inteiro trocando com eles, sabendo das coisas que estão acontecendo, resolvendo pepino. Então, é comunicação ativa o tempo inteiro. Isso piorou muito. E para você, Érica? Para mim, a minha mudança nessa relação com as crianças, ela não foi grande, não, porque como eu sou professora, eu tenho essa possibilidade, né, de estar com eles, o meu horário, e aqui em casa a gente faz uma escala. Quando eu não estou, o pai está, e aí tem sempre alguém, né? Então, eu não tive essa mudança, assim. Óbvio, agora a gente consegue sentar, ter uma tranquilidade, mas eles não gostam muito, raramente. Assim, final de semana, normalmente, eles sentam à mesa com a gente, mas durante a semana eles querem ficar de frente para o computador, conversando com os amigos. E a menina, por conta do horário da faculdade, ela nem conseguia almoçar na hora que eu vinha à casa almoçar. Porque eu só consegui fazer isolamento até julho de 2020, porque de agosto de 2020 em diante, eu estou trabalhando presencial na matrícula em que eu sou adjunta na escola. Na matrícula, que eu sou professora no município de São Gonçalo, é que a gente retornou esse ano, mas eu estou indo trabalhar presencialmente. Então, para mim, o trabalho remoto, ele acabou, entre aspas, porque os alunos da escola, eles estão em sistema híbrido. Eles vão na semana, ficam 2 sem ir, e eu tenho que dar conta, através do WhatsApp da escola, eu e a outra diretora e a coordenadora, de todas as demandas da molecada que está em casa. E mesmo da molecada que está indo para a escola, porque eles esquecem as coisas e aí vão para o WhatsApp. Então, assim, essa semana que passou, nós suspendemos o atendimento. Eu estou só com 190 contatos querendo resposta no WhatsApp. Inacreditável. Então, assim, em casa mudou pouco. Agora, a rotina de trabalho nossa, eu acho que acabou aumentando, acabou ficando mais pesado. E você, Ana? Também sente isso? Eu, tipo assim, acabou que eu nem me apresentei, né? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou zootecnista, tenho 50 anos, tenho uma filha de 14, quase 15 e a outra de 10. Eu não trabalho fora, né? Há muitos anos. Meu último emprego foi em 2001. E por conta do trabalho do meu marido, a gente acabou mudando para outro município, mudamos várias vezes, e acabou que eu não trabalho fora. E optamos por ter uma maternidade em casa, ativa, tenho um canil, né, crio cães de raça, e para mim, quando começou esse negócio de pandemia, a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque eu vivia para lá e para cá, pega a criança, leva a criança, vai, eu pensei assim, cara, eu vou poder ler livro, eu vou fazer crochê, eu vou fazer tricô, eu vou ver um monte de filme, eu vou fazer muita coisa, gente, eu não consegui, meu marido me deu cartões de vereda, eu não consegui passar do primeiro capítulo, porque eu estou trabalhando igual uma desgraçada. É muita coisa. A pequena,
A maior, né, foi sozinha no ensino, né? Mas a pequena é dispersa, ela é uma criança que tá rolando, se passar um mosquito, ela já vai embora. E você tem que ficar em cima. E aí, depois, a maior com problema em matemática, eu falei, caramba, gente, eu era péssima aluna em matemática, como é que eu vou fazer isso? Aí eu descobri que eu gosto de matemática, olha só. Acabei aprendendo matemática, ajudando a Cora. E a pequena, sabe, tem que ficar em cima, porque ela tá na aula, daqui a pouco eu entro assim, ela tá jogando, sabe? Ela abre a janela e tá jogando, é foda. Mas, assim, eu acho assim, eu tô trabalhando muito mais, assim. Se eu tava me ferrando antes, agora eu tô fodida de tudo. É muita coisa para fazer. É isso. Não, e quando meu marido estava em casa, ele é do estado, ele ficou um período em casa. Aí, ele em casa, tipo assim, era mais coisa, é comida, e homem come, né? A gente aqui faz uma coisa rapidinha, ele em casa é carne, é isso, ai, caramba, o que nós vamos comer? Você quer comer o quê? Ah, não sei. Porra, não sei, gente, tem que ajudar alguma coisa. Mas, mas para mim, assim, eu acho que aumentou demais a carga de trabalho. Sabe, eu tenho amigas que são professoras, como vocês, que, cara, ela falou comigo, Ana, 11 e pouca da noite, eu estou recebendo mensagem pelo Zap de pai de aluno. A pessoa trabalhava nos horários certos, né, ia para casa e cuidar da vida em casa. Passou a tomar conta de tudo o dia inteiro, a noite toda. Deus me livre, gente. Olha, eu posso falar por mim, que sou chefe de RH, que durante a pandemia a coisa tomou um tamanho que as pessoas não tinham horário para mandar perguntas e contar histórias tristes, pelo amor de Deus, me ajuda. Era muita súplica de ajuda, né? Porque as pessoas queriam ficar afastadas do serviço. Eu trabalho dentro da saúde pública, então foi como a Érica começou a contar, ninguém sabia nada, então todo mundo queria ficar em casa. Exatamente. E isso via pedido, eu tenho que ser afastada, eu tenho comorbidade. Claro, aí todo mundo tem comorbidade, né? E aí, como é que você afasta todo mundo? Se você afasta todo mundo, você simplesmente fecha o hospital, né? Não tem como afastar todo mundo. E aí era um desespero, porque aí tinha que envolver a direção ficava numa sinuca de bico ali. E aí, o que aconteceu que eu percebi, pelo menos para mim? Essa coisa de mídia, sabe? As pessoas descobriram que podem me acessar aonde quer que eu esteja. WhatsApp, às vezes pelo message do Facebook. Cara, elas me caçam até o final de semana. E aí eu tenho que, às vezes, eu já fui mais grossa, assim. Aí eu fui... sério, entrei em terapia, porque eu falei, eu não sou essa pessoa grossa, gente. Eu tô assim porque eu tô estressada. E aí agora eu dou uns toques, olha, hoje eu não consigo te ajudar, e não consigo mesmo, porque aí eu tô fora lá do ambiente, não tenho sistema, não tenho nada aqui comigo. Mas aí quando chegar segunda-feira, me lembra outra vez, porque aí também tem assim, essa loucura, né? O professor deve ser assim, você tá falando a quantidade de pessoas que pensam assim, ela vai lembrar de mim. Não, cara, eu não vou lembrar de você. Eu tenho a minha vida particular e eu não vou lembrar de quem está lá no hospital, não vou. Então, segunda-feira, dá um toque de novo para mim. Se lembra, falei com você no sábado sobre isso, você vê para mim? Putz, nem lembro mais. Nem o que você comeu no dia anterior, você lembra. Amanhã, gente. Eu não lembro. Entendeu? E assim, eu concordo com a Ana, eu acho que a gente ficou muito sobrecarregado. Muito. A impressão que me dá, quando eu sugeri esse tema lá e que o pessoal abraçou, é que a impressão que me dá é que, além do trabalho, além de um relacionamento, de um casamento, que seja lá o que a gente tem, aí teve os filhos dentro de casa, e aí a gente trouxe esse trabalho para dentro de casa. Fora que a gente já tinha rotina, que bem ou mal, por mais que vocês tenham companheiros que cheguem junto e tal, mas, cara, sejam verdadeiras. O grosso é com a gente. O grosso é com a gente. Não, comigo não é não. Jura? Ai, gente. Não, nem pode, gente. Não pode. Eu acho até interessante isso. É porque eu comentei isso com o Maurício antes do nosso vídeo, né? Porque eu acho que é interessante essa colocação. A gente aqui em casa tem um modelo familiar diferente, né? Eu não
tenho como. Minha rotina de trabalho é muito, entendeu? Eu não trabalho menos que 10 horas por dia, então não tem como. Eu esgoto toda a capacidade de tomada de decisão após um dia de trabalho. Eu não tenho como, depois acabou o trabalho, vou lavar roupa, vou passar roupa, não dá, para mim não dá mesmo. Mas é porque você já tem esse esquema, né, Raquel? Vocês já têm... Aqui em casa é tudo escolhado, aí quer dizer, não rola. É diferente. O Maurício trabalha, ele cuida da casa, cuida das crianças. O trabalho dele é esse, ele faz isso. Isso não mudou. Mudou um pouco quando a gente dispensou a faxineira no início, por medo de contaminação, e aí ficamos, né? Aí eu fiquei muito realmente sobrecarregada, porque boa parte desse serviço é feito por ela, né? Mas a gente não deu conta e chamou ela de volta, porque aí realmente não tinha, senão a casa ia ficar difícil de lidar, porque eu não tenho como conciliar a rotina de casa com a rotina de trabalho. No meu caso, eu não dobro essa rotina, mas eu vejo muitas mães passando por isso, eu vejo muitas mães com filho pequeno. Não é o comum, Raquel. Exatamente, você é uma exceção. Isso é o comum. A regra é outra, Aqui em casa eu não sei, a minha mãe brinca, né? Eu não sei o que é lavar roupa. Tudo bem que ninguém lava roupa na mão, né? Na máquina, mas assim, a rotina é dele. Ele tem o dia da semana que ele recolhe a roupa de todo mundo, vai lá, bota para lavar. Eu guardo a minha roupa. As crianças guardam as roupas deles, ele guarda a roupa dele e eu guardo a minha roupa. Então, assim, isso também, o que a gente divide direitinho, assim, é cozinha. Quem vai cozinhar, hoje eu não estou afim de cozinhar. Eu também não, então vai comprar pronto, porque não vai rolar. Uhum. E eu ainda inventei moda depois de 20 e tantos anos de graduada, de fazer o mestrado. Então, eu fiz o concurso para o mestrado esse ano, passei e estou cursando mestrado. Então, eu ainda inventei essa moda. Então, eu ainda piorei a situação do companheiro, porque eu tenho que me dedicar a estudar, né? E a minha orientadora, ela é uma pessoa bastante exigente. Fui eu que escolhi, não posso reclamar e não tenho o que reclamar, não. Mas ela é exigente e eu tenho que corresponder. E eu estou há muitos anos, eu estou há 20 anos, 22 anos, sem lidar com nada de pesquisa. Eu lidei na época da faculdade, que eu fiz estágio na Fiocruz, né, e tudo mais, e parei, tive filho, e agora eu voltei. Então, tô pegando no tranco, né? Então, demora um pouquinho mais. Sem contar que você vai ler um artigo, aquele inglês técnico da Fiocruz não me é útil no inglês do ensino de ciências, que é o mestrado que eu estou fazendo. Então, eu ainda arrumei um agravante, né? Mas eu também não... Eu estou no time da Raquel. Eu não posso falar que a minha eu tenho uma obrigação no ano, que é fazer o imposto de renda, que quem faz sou eu. Que ótimo! Que já é um saco, né? Que já é um saco. Né? Aí ele fica assim, já transferiu. Porque eu duvido que a coisa de, sei lá, 3 ou 4 gerações atrás, você fosse ouvir uma mulher falar isso. Não. Que é ela que faz, não. Isso também já é um... Não. Também é uma outra coisa. Ele também é uma outra coisa. Pagamento saiu, transferiu, porque aí eu transfiro o pagamento para a conta dele, ele paga as contas, ele organiza os documentos, aí chega a hora do imposto de renda. Eu faço o meu, faço o dele, faço o da mãe, eu faço o imposto de renda. Aí aquela obrigação é minha. Fiz. Acabou. Morreu ali o assunto. Agora só no ano que vem. Não, aqui em casa acho que roupa é mais comigo. Roupa mas né, com a faxineira, com a máquina de lavar, as coisas ficam um pouco melhor. Mas é só isso, basicamente. E comida eu faço no final de semana. Dia de semana não dá. E é tudo final de semana também, gente. Final de semana é apertado sim, tá? No final de semana eu não posso dizer que eu fico de bob, não, porque eu não fico, não. Mas dia de semana não tem essa rotina que eu sei que a maioria tem, tá? Eu tenho essa clareza.
que nós somos privilegiadas neste quesito. Com certeza. Não, e ainda tem um agravante, né, gente? Esse negócio da pandemia, com tudo que a gente, a mulher tem que fazer, a vida da gente, ainda teve estresse de você ter o medo, o pânico da parada, né? Eu fiquei bem... Meu primeiro mês foi uma tensão, assim, horrorosa. Eu acho que eu fiquei até meio descompensada, chorando o tempo todo, sabe? Imaginando cenas, assim, meu pai e minha mãe no corredor, morrendo, sufocado. Eu acho que isso também fez essa pandemia ficar um troço, assim, muito sufocante, né? Eu ia fazer agora essa pergunta para você, inclusive em relação às crianças, se houve algum momento, assim, como que foi lidar... Você já está falando aí com o teu próprio pânico, que eu acho que todo mundo passou por isso, mas como é que uma mãe lida com o pânico do seu filho? Porque eles devem ter, em algum momento, também se questionado. Porque não é possível, né? Aqui em casa, eu vi assim, a gente vê televisão, né? Eu vejo muito jornal, né? Gosto de assistir programa de documentário e jornal. E eu vi que as meninas ficaram muito impactadas, né? Todas duas, assim. A maior é mais contida, né? Mas a menor eu vi que ela ficou bem apavorada. Esses dias a gente estava assim, aí ela do nada falou assim para mim: poxa, mamãe, falta pouco para o dia 1º de julho. Porque o dia 1º de julho é o dia que eu vou vacinar. Né? E aí, quer dizer, a preocupação da criança de 10 anos, né? Sim, que não era para estar passando por isso, de saber que a mãe vai ser vacinada. Né? E eles ainda não são vacinados. Tem toda essa problemática. A minha filha mais velha tem um problema de saúde, ela está no grupo de risco e ela não pode ir para a escola. Nós pegamos Covid em novembro, foi assim, caótico, porque o que aconteceu? A gente manteve, né, o isolamento, aí quando chegou acho que foi agosto, não me lembro, a escola de dança das meninas voltaram. Eu faço parte da escola de dança, da equipe, eu mexo com as redes sociais da escola de dança. E eu sei da seriedade do negócio. Eram turmas pequenas, agora mesmo ela está numa turma que tem 2 alunas, agora tem 3. As crianças, tudo bem direitinho, sabe? Eu estou lá dentro, eu estou vendo. E eu achei legal elas voltarem, porque eu vi que o psicológico estava, sabe? Assim, elas não estavam bem da cabeça, assim, sabe? Uma muito fechada, a Nina muito ansiosa. Aí o que nós fizemos? Nós voltamos para a dança. E eu coloquei a Nina no Kumon, porque ela estava precisando, o lance da matemática, enfim. E numa dessas, gente, eu tenho quase certeza que foi a Nina que trouxe desse coronavírus para dentro de casa. E todos nós fomos infectados, sabe? E nós ficamos, assim, dias de desespero, porque a Cora está na remissão da doença, entendeu? Ela está quase, daqui a 2 anos ela está curada, e a médica tinha falado, ela não pode pegar isso, porque pode dar um retrocesso no tratamento dela. Aí, quer dizer, nós ficamos estressados com isso, e estressados porque, assim, quando você está com Covid, você dorme, deita, né? Eu deitava e ficava pensando assim, caralho, será que amanhã eu vou estar dormindo na minha cama? Eu passei 15 dias desse jeito, gente. Aí eu ficava faltando ar, sabe, ansiosa, aí eu ficava assim, será que é ansiedade ou será que é falta de ar do Covid? Foi assim, horrível, muito sinistro mesmo, mas assim, agora elas estão bem melhores, né, eu acho que o fato delas terem retornado para a dança, né, tá dando uma esparecida um pouco, né, mas a escola elas não voltaram não, porque é muita criança, né, lá são 5 crianças, 3 crianças, e na escola é uma cacetada, não dá, eu tenho medo da Cora ficar novamente, sabe, pegar essa porra dessa doença de novo, aí elas estão em casa. E vocês tiveram que lidar com perguntas, assim, fora o próprio sentimento, né? Com certeza atingiu todo mundo, gente. Eu tive isso também, eu tive momentos que eu tive umas pirações, assim, sabe? Pirações, exatamente, pirações. Tive umas pirações, e eu cheguei a pegar o Covid, e eu não tive o Covid nos moldes tradicionais. Eu não tive nenhum problema respiratório, mas eu tive muitas dores no corpo, e aí, nossa, aí médico manda fazer exame de sangue para ver dímero, um negócio assim, para ver como é que está o fator de coagulação, porque aí já tinham preocupações da outro tipo de problema, né, de trombose. Então, sim, dá muito medo, porque ninguém sabe, na verdade, você começa a ver que os médicos estão atirando no escuro, né?
assim, tomar ivermectina para quê? Me prescreveu, mas eu não tomei a dose total. Eu falei assim, eu não vou tomar essa dose louca aqui de 2 comprimidos, não faz sentido para mim. Eu também não tomei, não. Eu aproveitei que eu tinha pego a Manu, a gente pegou a Manu, foi logo assim, a gente pegou a Manu final de agosto, se eu não me engano, aí foi em novembro mais ou menos que a gente teve, eu falei assim, não tomou ivermectina, e ela veio de um lugar que a gente não sabia muito bem como é que era. Tome ivermectina, Manu! Mas aí a ivermectina teve um objetivo diferente. Mas aí eu tomei uma dose, eu falei assim, eu vou tomar uma dose dupla disso, isso é maluquice, pra quê? Não tomei também não. Então assim, o que eu fiz foi rezar muito, porque eu sou uma pessoa religiosa, e aí eu rezei muito, e fiquei quietinha ali me observando, entendeu? Mas tive essas noias, aí eu fico pensando no que não passa na cabeça da criança, do adolescente, entendeu? Porque aí você começa a ver, minha tia tá internada não sei aonde, porque isso acontece, né? Minha avó tá não sei que minha avó morreu, ou alguma coisa assim. E eu acho que eu ficaria bem desequilibrada de lidar com isso, de lidar com a dor do outro, entendeu? Ainda mais sendo um filho. Olha, no meu caso, o Antônio, né, que é o mais velho, de 14, não demonstrou isso. Ele demonstrou, sim, ansiedade para retornar ao convívio na escola. A Flora, que é minha filha mais nova, demonstrou algumas vezes uma preocupação com a doença. Até por isso eu acredito que ela tenha ficado mais confortável em casa. Ela não fez questão de voltar ao convívio. Ela comentou isso algumas vezes, mas eu não percebi, o que não significa que não aconteceu, né? Mas eu não percebi um desvio, um desequilíbrio específico em relação a isso. Eu morro de medo, eu tenho asma, então eu tenho muito medo porque eu já tive pneumonia algumas vezes, e a pneumonia sem ser Covid já é bem difícil. Você já se imagina morrendo, internado. Acontece aquilo que a Ana falou, de você ter falta de ar e não saber bem se é estresse, né? Se é uma ansiedade ou se é realmente uma deficiência, né, respiratória. Uhum. E, mais uma vez, assim, como o meu trabalho é muito presente, em relação a isso, o meu maior desafio foi lidar com o medo das pessoas, mais ou menos como a Andréia falou aqui no começo, em relação ao RH, porque as equipes me procuram para falar que elas estão com muito medo, os coordenadores de equipe me procuram para falar que eles têm pessoas nas equipes que estão com dificuldades, né, que não estão conseguindo ser eficientes por conta de desequilíbrio emocional. A gente faz encaminhamentos, né, para o RH ou até mesmo para ter um acompanhamento profissional por fora. Então, eu tenho um amigo que está com Covid, entubado, e eu que faço esse acompanhamento com a família dele, com o hospital. Então, hoje em dia está acontecendo isso. Então, para mim foi pesada essa questão do medo, o próprio medo, por me sentir fragilizada frente à doença, por achar que eu não dou conta, porque minha irmã ficou grave, ficou na UTI vários dias, então foram dias muito difíceis, e por conta do acompanhamento dos colegas, né? Fica bem pesado às vezes, incluir nessa rotina que já é estafante, incluir o medo das pessoas e lidar e explicar e tentar colocar as pessoas de volta no centro delas, né? Eu sou bióloga, mas eu preciso fazer esse tipo de trabalho com as equipes também. Então, acho que essa parte do medo ela é bem, bem presente. Gente, mas assim, uma coisa, né? Uma coisa a gente tem que admitir, né? Eu acho que o grupo do Zap, os nossos viajantes na Larica, foi um bálsamo nisso tudo. Sim. Era onde eu me divertia, era onde a gente trocava bobagem, piada idiota, xingava político. Sim.
né, dividia mesmo preocupação de pessoas próximas e doentes. Conhecimento, né, Ana? Porque pois é, fez a diferença. Mas diga, Érica, você, como é que você foi lidou? No início, assim, logo no início, né, em maio do ano passado, a gente perdeu um professor muito querido da escola. E quando foi em novembro, nós perdemos uma funcionária, que era a funcionária que ficava no portal. Em dezembro, eu perdi um primo, e em abril desse ano, eu perdi uma prima. Todos para essa bendita doença. E aí, ouvi, como a gente acompanhava lá no início, eu tinha mais tempo para poder acompanhar as notícias, né, do presidente da República dizendo que era só uma gripezinha, que ele, com o histórico de atleta dele, não teria grandes problemas. Eu vou dizer para vocês, isso não me sai da cabeça. E alguém no grupo, foi a Andréia, que colocou que ela é virginiana e que ela é rancorosa. E eu sou rancorosa, eu sou virginiana também. Você me entende. Eu fico, assim, angustiada de não poder sentar aquela pessoa na minha frente e falar assim, olha, todas as asneiras que você falou conduziram a nossa população a um total descaso para uma doença que não é... Aí teve gente ridícula comparando com AIDS. Eu falei assim, gente, presta atenção. É vírus, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa doença aqui não tem controle, não há barreira sanitária que dê conta de conter o vírus da Covid. Vocês estão entendendo? Não adianta eu vacinar o cara hoje e liberar ele para entrar amanhã, porque demora um tempo, a vacina tem que ter o reforço para, então, com 70 e tantos % da população, eu quebrar o ciclo do vírus. Então, as coisas não são essa tranquilidade toda, que vai vacinar, vai ficar tranquilo. Não. Essa imunidade de rebanho, que eles chamam, essa imunidade ela vem depois de uma porcentagem alta da população vacinada. E o que me estressou mais foi aparecer um monte de gente que nunca botou o pé na universidade, nem passou pela porta da biologia, achando que sabia falar de imunologia, sabia falar de virologia. Sim. E muitas vezes chamando a gente que estava lendo, que estava se informando e que a gente não estava deduzindo. A gente perguntava para os colegas, porque as pessoas esquecem, quando a gente estuda, a gente se especializa numa área, mas o nosso colega se especializa em outra. E aí a gente ia para aquele colega e perguntava como é que funciona. E o colega, que é o especialista, que ajudava a gente a colocar as coisas nos eixos. A gente também não estava ali dando aula achando que a gente sabia tudo. Essas pessoas chamando a gente de comunista virou xingamento já tem um tempo, né? Desde que a direita tomou conta do nosso país, mas eu ainda não consegui conceber por que comunismo é xingamento, por que pensar no outro é coisa de esquerda, porque eu achava que era coisa de cristão, pensar no outro, pensar no irmão, né? As pessoas batem no peito porque eu sou cristão. Caraca, o cristão está querendo que o irmão morra. E isso é isso que anda me angustiando. Os demônios que as pessoas tinham guardados e trancados a 7 chaves, que elas tinham vergonha de dizer, esses demônios saíram todos, ganharam voz. Ganharam voz. Isso foi, acho que para mim, tá? Foi o que mais me amedrontou do que o vírus mesmo. Porque a gente já vinha nessa de liberar os demônios, aí entra o vírus, a galera no bunda lelê, tô nem aí, pessoal sem máscara, a gente saía na rua assim. Gente, eu neguei carona. As pessoas falam assim, poxa, não me deu uma carona. Não vou dar carona, o cara tá sem máscara, eu não sei o que ele tava fazendo. Não vou dar carona. Exatamente. Nem. E a gente continua aí à mercê dessa gente que negou vacina da Pfizer, negou vacina de quem mais, que agora, para eu não errar, negaram duas vacinas. A Coronavac. A Coronavac, né? Porque vem da China, a China é comunista, como posso, né? Aí, vamos lá. O prefeito de São Paulo é governador, que agora eu já... Dória. Dória é o quê? Governador. O governador de São Paulo, agora...
O cara que sempre foi da direita, o cara é oposição porque o governo é de extrema direita. E aí, olha só, aí entra no assunto dos meninos. Como governar sem o centrão? Né? Então, quem quiser ver o nosso primeiro vídeo, que vai entender como é que funciona mais ou menos o mecanismo, né? Não? Então, gente, falando nisso, a gente já está aqui já há uns 40 minutos, quase 50 aí. E aí, sim, eu acho que já dá para a gente dar um arremate aí. O que vocês... como que vocês veem esse futuro aí pós-pandemia? Como que vocês enxergam isso? Dizem, né, que eu ouvi muito isso, né? Eu não sou cristã, eu sou agnóstica, e eu ouvi muito falando que não, que essa pandemia vai ser boa, porque vai trazer humanidade, as pessoas vão sair melhor dessa. Não vai sair. Eu acho que quem é cocô vai continuar sendo cocô, do mesmo jeito. Não vai ter modificação, infelizmente. A modificação que teve é que a gente vai ter mais de 500 mil de pessoas mortas que não vão estar mais aqui. Eu acho que essa é a diferença básica do antes da pandemia e o depois. Assim, uma população destroçada, né? Eu acho que o reflexo psicológico disso vai vir com o decorrer dos anos, com as crianças, os adolescentes e as pessoas colocando isso para fora, porque aos poucos vai saindo, né, gente? Eu, sinceramente, eu só acho que tem que ser fora Bolsonaro e tem que sair logo ontem e ser preso, esse desgraçado. Eu vejo como, assim, um dia desse eu estava pensando nisso, porque eu fui no escritório e reencontrei algumas pessoas, e é claro que são pessoas do convívio, né, que acabam virando pessoas queridas, mas eu acho que uma das consequências talvez isso desapareça com o tempo, talvez ela não perdure muito tempo, mas eu acredito que vai existir uma valorização das relações, dos contatos, das relações pessoais, porque no que a gente fica sem ou afastado delas, a gente percebe a lacuna que deixa. Então, valorização mesmo, assim, no sentido do carinho que liga as pessoas, eu vejo isso em relação, talvez, aos familiares que ficaram afastados, as pessoas no trabalho, os amigos. Não vejo muita diferença em relação, exatamente como a Ana falou, eu concordo. Eu acho que as pessoas não vão mudar na sua essência. Tecnicamente, eu vejo que houve uma aceleração muito importante das nossas ferramentas digitais, não só de comunicação, mas de vendas online, por exemplo, coisas desse tipo. Então, eu acho que isso vai criar um novo hábito. Em relação também às rotinas, né, de trabalho, eu acho que vai existir um reajuste, né, um ajuste do que é presencial, do que não é. Eu não acredito que a gente volte exatamente ao ponto que a gente estava em relação a presencial e não presencial. Acho que isso aí rompeu, já existia uma tendência, mas aí rompeu, catalisou completamente, né? A pandemia foi o grande catalisador, mas eu, de fato, não vejo como uma nova era, como sentimentos tão modificadores, assim, nas pessoas. Eu até sou bem otimista com a vida, mas eu não vejo isso. Eu acho que as mudanças vão ser, de certo modo, um pouco menores do que aquelas que foram faladas lá no início, né, que a gente falava tanto, né, que do novo mundo. Eu não vejo ele tão novo assim, mas muitas coisas vão mudar. Eu vejo uma mudança no meu comportamento. Sabe aquela história, quando o Bolsonaro surgiu, que a gente, antes de fazer uma amizade, a gente perguntava assim, votou em quem? Porque se votou no Bolsonaro, eu me despedia ali, pô, valeu, foi um prazer te conhecer, só que não, dava as costas e nunca mais falava. E eu acho que, diante dessa questão da pandemia, as pessoas que levaram isso no oba-oba e que a gente está observando, eu
perdi a confiança. Eu era uma pessoa que tinha por padrão, assim, confiar nas pessoas, porque eu me considero uma pessoa confiável. Se você diz para mim, Érica, vamos fazer tal coisa, se eu disser para você, eu vou fazer. Agora, quando você fala assim, tem que usar máscara para proteger o colega, porque a máscara não me protege, a máscara protege o outro, e a pessoa desdenha disso, isso me fez uma outra pessoa. Isso tirou de mim também uma coisa que eu acho que tinha guardado dentro de mim, que eu queria esconder, que é a desconfiança do outro. Então, eu já não vejo mais as pessoas com aquela confiança que eu via antes. Então, eu acho que o mundo vai estar diferente, porque, na verdade, eu estarei diferente. Eu penso bem próximo do que a Érica está falando, de todas vocês, na verdade, mas eu enxergo assim, realmente as relações de trabalho já mudaram, não vão voltar atrás. Essa coisa de trabalhar de casa vai ficar cada vez mais forte, eu acredito. Em relação a doenças também, eu acho que aí vai ter uma grande mudança, porque eu acho que antigamente a gente ficava gripado e a gente ia trabalhar gripado, né? É só uma gripezinha. Agora eu acho que já não vai dar mais para encaixar essa coisa, sabe? E isso, eu que trabalho com RH, eu fico pensando muito nisso, que isso vai ter que ser assim, de agora em diante. Porque você não vai poder correr o risco de ter um outro vírus ou uma variante, entendeu? Você não vai poder correr o risco. Então, vai ter essa coisa do afastamento de todo mundo que ficar um pouquinho, eu não tô legal, então tchau, vai para casa. E o patrão vai ter que se conformar com isso sim, porque senão ele vai sair perdendo muito, né? Essa é a primeira coisa que eu percebo de mudança. A segunda mudança que eu percebo é que realmente as pessoas saíram dos seus armários. E eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu sofri muito, porque eu perdi contato com amigos e pessoas que me eram muito caras, mas que se colocaram de uma forma que eu falei assim, cara, não é isso que eu acredito que seja correto. Eu não posso conviver com uma pessoa, entendeu? Que concorda com o desmatamento, com matança de povo indígena. Perfeito. Entendeu? Não dá, né? Não tem como. Eu penso diferente. Eu sinto muito pela história que a gente viveu, de uma grande amizade, mas agora, nesse momento, eu não posso lidar com isso. E eu não perdi só amigo, eu perdi familiares nessa jornada, porque eles se afastaram. E vão continuar afastados, porque aí eu tenho que preservar o quê? A minha saúde mental, a minha saúde psíquica, entendeu? Eu falei assim, não quero passar raiva. Isso aqui me dá raiva, eu não quero passar raiva. Então, aprendi que dizer adeus também, seja lá para quem for, às vezes é muito bom. Essa foi uma outra mudança que eu acho que as pessoas acabaram percebendo isso também, né? Mas eu concordo com a Ana, eu acho que as coisas não vão melhorar, as pessoas vão ficar boazinhas, não. Vão não. Nada. Elas só se mostraram. A pandemia foi boa. Ao mesmo tempo que a gente se isolou, a gente se mostrou. A gente se colocou ao mundo. Agora a gente conhece todo mundo, né? Agora a gente conhece as pessoas. Sim, agora a gente conhece. Querendo ou não, são... Porque agora os novos laços, eles realmente têm condições de permanecerem, entendeu? Não é uma coisa que você está pisando em ovos. Você já sabe, não, eu sei quem é aquele cara. A não sei, claro, todo mundo tem o direito de mudar, né? Tem o direito de mudar. Mas é difícil mudar. Eu acho que as pessoas que se mostram hoje em dia do jeito que são, elas sempre foram assim. É que a gente não via. Não via, a gente não cutucava, não interessava cutucar aquilo ali. Né? De repente veio um momento de pandemia, um momento político do país muito difícil, e aí a gente precisou que as pessoas se colocassem. E aí, quando elas se colocaram, veio as decepções, né? E eu acho também que a gente vai valorizar, sim, estar perto de quem a gente quer estar perto. Sabe, eu tô assim, muito saudável para passar minha família, muito, assim. É o carro do pão de queijo que está passando aí? Eu só queria dizer uma coisa, esse podcast aqui é o único a única que fez jus ao nome Viajante na Larica,
Foi a Ana, que ficou comendo o que, Ana? Conte pra O que você contou? O que você comeu? Gente, olha só, eu tô quieta aqui. Me coloca um pote com sorvete de bombom trufado, cheio de biscoito maisena quebrado dentro. Não. Eu não podia deixar derreter, né, gente? Não. Claro que não, tem que Não comer, tem que comer. acredito. Eu queria dizer o seguinte, eu adorei o papo, gostei muito mesmo, de verdade, queria participar de outros que estiverem por aí. Não, com certeza, Tô né? Tô dentro. E, poxa, quero fazer um papo aí, quando surgir aí também, de comidas, que a gente posta tanto, é por isso que é o nome, né? Viajante. Vamos. Gente, eu não falei. Eu engordei uma tonelada. A gente na aprendeu a pandemia. fazer pão, aprendeu a fazer bolo, aprendeu Engordamos na pandemia. Eu já tô emagrecendo agora. Agora eu tô. Eu também. Agora eu tô. Eu engordei bastante, Tô. mas agora eu fiquei até Com a contente. Eu fui à AstraZeneca. praia hoje. Hoje eu fui dar um mergulho, eu tô morando aqui em Copacabana, bem pertinho do Posto 6. E eu, alguns meses atrás, eu estava fazendo aula de funcional na areia. Porque eu falei, não vou me meter dentro de academia. Sim, Eu vou lá rir. E aí o professor me olhou assim, e eu tinha saído, por questões minhas, por causa de horário, saí. Aí o professor estava na água, que eles dão aula de funcional e aula de natação. Aí ele estava na água, ele estava me olhando, aí daqui a pouco ele lá da água assim, você emagreceu! Aí eu fiquei tão contente! Ai, que maravilha, gente. Tô louca pra ouvir isso. Tô louca. Eu ouvi do Antônio, Andréia. Você acredita? Meu filho virou e falou: mamãe não, né? Mãe, você emagreceu. Eu ganhei as estrelinhas subindo. Opa! Mas foi a AstraZeneca. A AstraZeneca me estupou, viu? Emagreci. Tomara que ela Foi. faça mesmo comigo. Você tomou. Eu também, ó. Louca pra receber. Vem aqui, querida. Vem em mim! Emagrecer. Vem em mim, Astra! Vem, dia 1º de julho. Tô louca pelo dia 1º de julho. Dá uma emoção. Meu 13 de julho. Deu vontade de chorar. Eu falei assim, dá, com certeza. É uma coisa que você está esperando, é uma coisa que você está se apegando ali. Já estão dizendo que a tal do Coronavac, que foi que eu tomei, vou ter que tomar a terceira dose, mas também eu tô tá rolando. Mas vamos aguardar, né? Mais um pouquinho para ver se é isso mesmo. Né? Isso. Então, Ana Crow, como é que a gente encerra esse nosso papo, Ana Crow? Isso aí, a gente vai encerrar assim, ó. Dá para ver? Ainda não. Vai para trás, agora dá. Fora Bolsonaro! Olha quanto